senhor falou uma palavra aí que talvez seja uma palavra muito falada pelos comandos, né? Eu tenho vários amigos que são comandos, que é a palavra obsessão. E isso, talvez, para a maioria das pessoas, seja uma palavra negativa, né? Quando a gente pensa em obsessão, a gente pensa em ganância, em alguém que quer o poder demais, alguém que é corrupto. Só que, talvez, nós militares, e vocês, particularmente, os operadores especiais, tenham uma visão diferente dessa palavra, que é uma obsessão positiva, né, Major? O senhor poderia falar um pouco sobre isso, né? Por que a gente precisa ter essa obsessão positiva na nossa vida e, de repente, até linkar com alguma história que o senhor já teve aí na sua vida, onde o senhor teve que ser obcecado positivamente? Ó, a obsessão para a gente, né, na nossa, vamos dizer assim, no nosso dicionário, é uma vontade determinada e imparável de conseguir um objetivo, né? Quando você está determinado a ir em frente para algo, né, não existe ninguém que possa dizer para você, e você não pode aceitar que ninguém diga para você que você não pode fazer. Eu lembro, Não, eu vou chegar. desculpa, tá, Major, mas é impressionante que o senhor está repetindo as mesmas palavras do General Vidalto, né? E não é porque o senhor está imitando ele, não, é porque é realmente algo muito verdadeiro, né? Se o cara Não, quiser, ele mas vai lá e cumpre a missão que ele botou na vida dele. amigo, não tem. Eu vou contar um caso para você. O General Ridalto é uma lenda aí das Forças Especiais, né? Certamente influenciou muitas gerações, até por causa da distância hierárquica, né, dele. Para mim, eu servi com ele no Comando de Operações Especiais, mas ele não foi meu instrutor, né? Ele era muito mais antigo. Mas ele influenciou gerações que influenciou a minha geração, certamente. Então, muito do que eu estou falando aqui são coisas que eu aprendi também, né, ao longo dos cursos que eu recebi, mas é o sentimento que eu carreguei. Eu, quando eu decidi sair do Exército, né, ir para a reserva não remunerado, assim como você também decidiu há algum tempo atrás, eu fiz vamos dizer assim, uma varredura psicológica em mim para falar assim, o que eu vou manter em mim daquilo que eu aprendi no Exército e tal, e o que eu vou, não é excluir, mas o que eu vou tirar, o que não vai funcionar agora, né? Quais são, por exemplo, as etiquetas militares, né? Será que eu vou ter o mesmo milindre agora? Eu posso estender a mão para alguém ou não posso? Alguém vai ficar chateado se tiver uma precedência maior que a minha, se eu vou estender a mão? Então, eu tive que fazer uma limpeza no HD, vamos dizer, né? E Sim, aquilo que eu mantive muito, lógico, todos os valores, né? Honestidade, lealdade, probidade, né? Irmandade, companheirismo, espírito de corpo, tudo aquilo que a gente aprendeu. E uma delas é a determinação, né? A vontade obcecada, nesse bom sentido, né? De você, né? De ninguém poder dizer para você que você não pode fazer, né? Então, eu tenho um exemplo, né? Um camarada da minha turma, quando eu decidi fazer o curso de comandos, ele estava servindo na Brigada Paraquedista, e ele perguntou para mim, eu fui chamar, ele era muito amigo meu desde a época da mãe, a gente falou assim, cara, vamos fazer o curso de comandos e tal. E eu chamei ele, e ele quis ir para uma outra linha. Eu não vou dizer qual é a linha, porque senão daqui a pouco ele vai saber quem é o cara. Ele queria ir para outra linha. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu vou para o curso de comandos, é a minha linha. Aí eu fui para o curso de comandos, ele foi para essa outra linha, e depois nós nos encontramos na Exaó. Aí ele chegou na Exaó como capitão, o Comando de Operações Especiais tinha virado, vamos dizer assim, o grande investimento do Exército, né? Por causa do ataque às Torres Gêmeas e tal. O Brasil precisava dar uma resposta, e a resposta foi transformar o Batalhão de Forças Especiais, que era uma unidade comandada por um coronel, numa unidade comandada por um general muito maior, uma grande unidade com vários batalhões, e saiu de Goiânia, saiu do Rio de Janeiro e foi para Goiânia. E nós nos encontramos, então, eu e esse amigo Nezaó, e ele perguntou para mim se depois do Exaó eu achava se ele deveria ou não fazer o curso de comandos. uhum. E eu falei para ele que eu achava que ele deveria pensar com muito cuidado se ele queria que eu falasse como amigo ou que eu mandasse a real para ele, que ele queria ouvir que eu falasse para ele o que ele queria ouvir ou que eu fosse amigo dele e mandasse a real. Ele Uhum. falou, não, eu quero que você seja meu amigo. Eu falei, ó, eu acho que a essa altura, depois do Exaó, você vai ser preconceituado, você já é um capitão, os tenentes começam muito novos. Você vai chegar lá e o nego vai falar, pô, esse cara acabou de chegar para mandar e ele não passou por toda a fase, não viveu, como é que ele vai chegar agora e tal? É o E aí, famoso, eu não sei se no Comandos mas no Guerra na Selva eram os famosos boca murcha. boca murcha, né? Então, a gente não usava essa expressão, pelo menos não na minha época,
Mas é isso, é o cara que não viveu, não tem experiência nenhuma, e depois volta já para comandar, né? Então, eu falei isso para ele, mas tem vários também, vários que fizeram curso como capitão e são excepcionais operadores e conseguiram angariar o respeito de todo mundo. Mas o cara vai viver uma fase inicial em que as pessoas vão duvidar dele, vão falar, pô, vem cá. E eu, fruto do que eu vivi como tenente e vendo capitães chegando, e eu me senti incomodado com isso também, falei para ele que eu achava que ele não deveria ir. Bom, no final, ele conversou com outras pessoas e ele acabou não indo. Uhum. Na ECM, nós nos encontramos de novo. 10 anos depois, nós nos encontramos lá na ECM. Não, 7 anos depois. E aí, ele veio conversar comigo, ele abriu para mim que tinha ficado até meio chateado com a minha fala e tal. E ele falou para mim assim, e eu fiquei refletindo ao longo desse tempo, porque algumas pessoas vieram falar comigo. Também, pô, cara, você foi duro com o cara e tal. E eu fiquei refletindo do porquê disso, né? E aí o que eu falei para ele foi o seguinte, eu falei, meu amigo, olha só, se você quisesse de verdade ser comando, você não ia me perguntar, você não ia nem estar aí para minha opinião, não interessa quem quer ser comando, meu amigo, quem quer ser guerra na selva, quem quer ser precursor paraquedista, quem quer ser forças especiais, quem quer ser empresário, quem quer ser político, não interessa o que a outra pessoa pensa. Você vai lá e se prepara, se planeja e você vai conseguir. Se você não conseguir a primeira vez, você vai conseguir na segunda. Se não conseguir na segunda, vai ser na terceira. É só você não desistir, você vai conseguir. Então, eu falei isso para ele. Então, essa obsessão é um exemplo que eu estou dando de que a obsessão que a gente está falando aqui é essa vontade determinada. Eu mesmo vivi momentos na minha vida, não foram só momentos gloriosos. Né? Eu passei em primeiro lugar na preparatória, como te falei, do Brasil, mantive a classificação no final da SpaceX. Depois fui o 01 do Espadim da minha turma, recebi o Espadim das mãos do Fernando Henrique, que era o presidente na época. Escolhi a arma em primeiro lugar, fui para a infantaria, fui o 01 de infantaria e fui o 01 geral da AMAN no final, recebi a medalha Caxias, fui o 01 de tudo, né? Da Não, AMAN. e é por isso que o senhor é conhecido como 01 da porra toda. Né? Quando eu comecei a falar, porra, a gente vai ter live com o Major Vitor Hugo, o 01 da porra toda, o 01 da porra toda.